Depois, eu quero já começar, eu vou começar essa live com tudo, perguntando pra vocês, a relação entre o recente julgado do STF, tá? Porque o STF confirmou a liminar do Xandão, né? E basicamente manteve o Twitter fora do Brasil, né? Ou seja, uma rede social foi oficialmente banida do Brasil, com consequências econômicas e para a liberdade de expressão no Brasil monumentais, tá? E nós brasileiros estamos preocupados com o quê? Nós estamos preocupados com a nova piada do Marçal, que é falar que os outros candidatos são membros do Chaves, do programa Chaves. E ao redor do Brasil, algumas pessoas estão preocupadas com alguns influenciadores engraçados, que estão fazendo suas respectivas piadinhas. Outras poucas estão preocupadas com os resultados do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil. Algumas pessoas estão preocupadas com o seu jogo do Tigrinho. Outras com campanhas que não têm sentido. E, na verdade, o que todo mundo falava que, olha só, as pessoas estão indignadas, estão revoltadas com o STF. Eu começo perguntando, tem alguém indignado com o STF? Olhando pra você, no teu olho aí, você que tá assistindo. Eu entendo, todos nós concordamos. Sim, eu vou abordar bastante sobre isso na live, tá? Foi cometida uma ilegalidade arbitrária que dá o tom de um país que já rompeu qualquer sombra de institucionalidade. Virou várzea. Mas se você conversar com as pessoas da tua família, com as pessoas comuns trabalhando por aí, alguém tá indignado? Seja honesto. Tendo uma pessoa que seja muito informada politicamente, há alguma indignação no ar? Acho que a resposta é muito óbvia. Não há indignação nenhuma no ar. Ontem eu saí para correr. Rodei vários lugares em São Paulo e passei, basicamente, por vários tipos de pessoas de diferentes classes sociais. Muita coisa era conversada. Nenhuma delas era o X. Nenhuma delas era o Xandão. Eu digo isso com pesar porque o grau de alienação do brasileiro é grande e se a aposta do Xandão de que, no fundo, há uma bolha que discute essas coisas e meio que foda-se essa bolha, é isso que ele acha, o feeling dele tá certo enquanto estratégia política. Porque eu não estou reparando mesmo nenhum tipo de indignação verdadeira para além da bolha do bolsonarismo. E aí eu começo. Veja, eu já comentei, já fiz vídeos, já fiz em lives, e eu tenho uma tese que é: toda vez que você vota num retardado, o ministro do Supremo fica mais poderoso. Toda vez que você compartilha o conteúdo de um político retardado, um ministro do Supremo, que é um político do Supremo, ele aumenta o seu poder. E há uma correlação direta nisso, porque o Supremo se comporta como um poder moderador e ele enxerga tanto o legislativo como o executivo como um saco de baratas, um bando de imbecis, tá? Que estão lá para roubar, para cantar musiquinha e para representar o povo brasileiro. E quando eu digo representar, eu tô falando de maneira bem literal. A representação que ele faz não é apenas no sentido de ele é um representante da vontade, mas ele é um representante do espírito brasileiro. O candidato é e age como um brasileiro. E quando nós começamos a pensar e agir como brasileiro, aí a coisa complica. Porque, antes de tudo, o brasileiro é uma criança. O brasileiro é um brincante. O brasileiro é um brincalhão. E o brasileiro não leva nada a sério, quanto mais a própria política. Logo, o político, ao perceber isso e quebrar certas amarras de seriedade, quebrar certos protocolos que são cada vez menos necessários, o político passa a se comportar ele próprio como uma criança. E ele entende que ele não precisa resolver problema nenhum. O objetivo dele é entreter. Porque crianças precisam ser entretidas. Ora, para vocês que têm filhos, sobrinhos, etc., vocês sabem muito bem que uma criança não vai resolver um assunto importante. Uma criança de 4, 5, 7 anos, se ela não está basicamente fazendo a aula lá na escola dela, ela tem que se entreter com o quê? Com brincadeiras. Então, a vida da criança é um entretenimento e a vida do brasileiro é um entretenimento. O brasileiro não consegue entender que existe um momento do entretenimento, que tem que ser um momento pequeno na vida dele, e um momento de coisas sérias. O brasileiro não entende isso. E ao perceber que não existem barreiras entre o que é entretenimento e o que é algo sério, o brasileiro se perde. Ainda mais quando as pessoas que estão em posição de poder entendem que o brasileiro quer entretenimento e elas começam a entregar em massa entretenimento. E aí o nosso brasileirinho, ele se perde naquilo, porque o ato de se perder na brincadeira começou a se tornar a regra na política. E ontem o debate em São Paulo foi sobre isso. Os demais candidatos entenderam que o Pablo Marçal entrega um entretenimento e eles falaram: precisamos entregar entretenimento também, precisamos ser agressivos. E o que a gente viu foi o Ricardo Nunes, que é meio que uma múmia, começando a chamar o Pablo Marçal de Pablito, o Tchutchuca do PCC. Ele começou a atacar, ele foi pro pau. Guilherme Boulos chamou o Pablo Marçal de corno. Pablo Marçal falou que seus adversários eram personagens do Chaves, e enquanto eles falavam, ele ficava fazendo
os truques dele de hipnose que ele faz pra pessoa ficar prestando atenção nele, né? Ele fica usando programação neurolinguística, hipnose e tal. Ele é mais sofisticado nas brincadeiras de criança que os demais. Datena, idiotizado, completamente imbecilizado, partindo para a porrada, igual uma criança, indo para as vias de fato com o Pablo Marçal. E aí, todo mundo compreendendo que aquilo é um teatro vazio de tudo. Então, os candidatos, eles simplesmente desistiram de falar de propostas e vamos dizer, foi uma desistência, não uma desistência de má fé. Se não houvesse o Pablo Marçal, os demais candidatos iam fazer o que eles fazem em todas as eleições, que é fingir que respondem as perguntas, entregando algumas respostas protocolares ensaiadas sobre propostas e sobre como eles estão preocupados com o povo. É sempre isso, tá? Ninguém realmente fala o que precisa ser dito, né? E o que precisa ser dito não é só brincadeirinha de criança, se antes que venha algum bobo do Marçal, não, ele diz que o fulano é comunista. Não é, isso não faz diferença nenhuma. Enfim. Essas pessoas entenderam que o propósito serve pra nada, então elas só foram falar qualquer coisa. Por isso que o debate foi completamente farsesco. A moça que controlava o debate, que é uma jornalista séria, ela perdeu completamente o controle do debate, virou um show de, eu peço direito de resposta, e todos começaram a pedir direito de resposta porque todo mundo ficou se ofendendo. E o ofensor entendeu que dane-se se ele dá o direito de resposta pro outro. O outro vai lá e fala qualquer coisa. O importante é ele conseguir o corte dele, mesmo que isso gere um direito de resposta para o adversário. Então ninguém se preocupava sequer em cometer de novo a ofensa. Então o Nunes continuou chamando o Boulos de invasor várias vezes, porque ele sabia que ele ia obter o corte dele, que não ia ter views, mas ele obteve, chamando o Boulos de invasor. E ao fazer isso, né, o Boulos tinha direito de resposta. Mas isso ajuda o Boulos? Dane-se! Ele chamou o Boulos de invasor. Isto que interessa, tá? Então isso é farsesco, isso é infantilizado, isso é rude, isso é tosco, isso é Brasil, isso é o país em que vivemos no ano de 2024. E a novidade disso é que, veja, as capitais ainda tinham, especialmente São Paulo, um senso de vanguarda metropolitano, dado que, poxa, né, são as principais cidades, os partidos apresentam seus principais quadros, e eles ficam lá se degladiando e tal, natural. O lance da campanha ser apenas palhaçada e brincadeira, com polarizações muito bobas, é uma característica das eleições de interior, as eleições nos interiores do Brasil, especialmente no Nordeste. Eu pedi pra gente separar algumas campanhas para vocês entenderem o teor do que é uma campanha no interior. Não sei se vocês sabem como é que é uma campanha no interior, mas ela consiste em decorar músicas e danças, separar tudo entre dois times. Então tem o time da oposição, em geral o time do prefeito, e o time o time do prefeito, que é da situação, e o time da oposição. Eles se xingam e eles dançam. E agora isso foi parar na internet, e a internet está tomada desse tipo de conteúdo, que consiste novamente em danças, pulos, gritinhos, piada, que é justamente aquele humor pra galera QI 83, tá? Vejam, eu vou botar uns vídeos pra vocês entenderem que isto aqui é o interior, tá? O interior está produzindo campanha web e é este o teor do interior. Vamos lá. Galera, like na live. Estamos com 5 mil pessoas, mas só 2 mil curtidas. Vamos lá. Vai. Eu preciso do santinho e do meu boné, e um adesivo com o número da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. Vai, outro. Educação, salário da prefeitura não atrasa não. Os contra fica louco, tudo falando de mim. Mas quem se meter vai perder a mostrar. Próximo. Eu gosto. Não tem jeito não, rapaz. Quem vai ganhar é o homem. É meu prefeito que vai ganhar. Veja a música. A oposição tá... É meu prefeito que vai ganhar. É um lance de você tá comigo ou você tá contra mim. São coisas muito simples pro Bobson entender. O Bobson, na hora de votar, ele precisa, né, compreender onde ele tá. Então, eu tô com situação, qual é a cor do meu time? Qual é o número? É o meu prefeito ou é meu inimigo? Aí dança. E nem é uma guerra, né? Até tem as disputas, mas são os ódios que você tem, baseado só em afiliações. Então, em geral, as cidades do interior, especialmente no interior do Nordeste, é por cor. É o amarelo contra o vermelho. Quem aqui é do Nordeste sabe, pode falar. Tem muito interior de Minas também, interior de Goiás. São Paulo tem isso. São Paulo um pouco menos, mas esses interiores, Nordeste e Minas, é vermelho contra amarelo, é o azul, vem meu prefeito, eu amo meu prefeito, sai oposição, eu aqui aguentando as mentiras da oposição. Isso, amigos, isso é o tal do Bostil, tá? Isto é o tal do Bostil. Quer mais uma? Bota aí, ó, a Helder Amorim, ou Helder Amorim, vamos lá, com a dança.
alegre. De azul eu fico triste, de vermelho eu fico alegre. Alegre. De azul eu fico triste, de vermelho eu fico alegre. Entendeu? Meu Funciona Deus. assim, ó. Com essa cor é ruim. Com essa cor é bom. Não é sobre valores, não é sobre postos, nada. É sobre, assim, afiliações. Eu sequer digo superficiais. São afiliações pra um cachorro entender. São comandos, entendeu? Azul é ruim. Eu fico triste. Vermelho é bom. Eu tô alegre. E azul? Não, azul é pra ficar triste. Triste. E vermelho? Eu tô alegre. E com azul? Não, azul é triste. É triste? Triste. Tô triste. E vermelho, você tá feliz. Você tá bem.